e também a gente aprofundar um pouquinho nesse assunto, que é uma pergunta recorrente aqui no canal do YouTube, é uma pergunta recorrente que a gente tem em quase todas as redes sociais, é como faz para bater a bendita da compra e venda? Essa é a pergunta, vamos dizer, de R$1 milhão, né? Hoje, né, já passaram por a gente lá, posso dizer, mais de 1 milhar de fechamentos financeiros, né? E eu posso te falar com garantia que 90% dos supermercados, hortifrutis e atacarejos que tem problema de caixa, o problema está no compra e venda. Normalmente né? Isso. E eu sempre falo, eu tenho batido muito nessa tecla, o dinheiro do supermercado, ele está no comercial. A forma que você compra vai fazer sobrar ou não dinheiro no final do mês, né? Lógico, são muitas variáveis que estão envolvidas aí, mas o que a gente tem falado muito para os gestores e donos das lojas é o quê? Cara, você fala isso, né? O compra é o último osso que a gente larga, né? Porque as pessoas confundem muito a função do comprador do setor comercial da empresa. E eu tenho batido muito nessa tecla. Por quê? O que é muito comum acontecer? Vou dar só um exemplo antes de a gente falar especificamente do compra e venda. Às vezes a pessoa fala assim, cara, como é que eu cadastro um produto novo na minha loja? Cara, cadastro produto novo tem que ser o comercial para cadastrar. É muito louco, né? As pessoas acham que, sei lá, ela cadastra na hora que chega. É o rapaz do CPD, tem noção, né? Aí vem a alíquota errada, o produto é feito de forma errada, e não sabe por que vai na ponta lá na hora que passa no caixa tem um produto não cadastrado. Como assim produto não cadastrado? Não tem como dar produto não cadastrado. Exatamente. Porque o produto tinha que ser tido cadastrado na compra, né? Inclusive afeta uma coisa que pode não parecer nada, mas afeta muito uma coisa muito simples chamada nomenclatura. Por quê? Tu pega o produto, importa como veio da nota do XML, a nomenclatura nunca vai ser igual de um fabricante para um fabricante. Aí tu abre lá, tu quer tirar um relatório de refrigerante, por exemplo, aí tá lá ref. Refrig. R. Então tu nunca vai conseguir organizar, nem que seja um relatório por ordem alfabética de produtos, você não consegue, porque a nomenclatura ela não é respeitada, né? É do jeito que veio no XML. Então o primeiro ponto que eu bato hoje com o setor, né, comercial, eu não falo nem de comprador, eu falo do setor comercial, que é um setor estratégico dentro do mercado, não importa se é 100 mil ou 100 milhões. Tá? O setor comercial é o setor estratégico dentro do supermercado. E ele começa por onde? Por organizar. Começa organizando por onde? Quem faz o cadastro é o comercial. Então, na sua visão, antes da gente falar sobre como fazer para bater o compra e venda, existe um momento antes que o cara tem que fazer, que é pensar primeiramente em relação ao cadastro. E quando a gente fala de cadastro, primeiro, nenhum produto novo pode ser cadastrado, tem que ser cadastrado antes. Antes de tudo, o produto tem que ser cadastrado no comercial. Então, por quê? Porque teoricamente o comprador precisa tirar pedido de tudo. Sim. Então você não tem como tirar pedido de um produto que não está cadastrado. Então vou lá e cadastrei o produto, né? Primeiro ponto que você está falando. Aí beleza. Só que aí na hora de cadastrar eu também tenho que me preocupar de não pegar a nomenclatura do fornecedor e criar um modelo de nomenclatura própria. Exatamente. Para você poder usar. Exatamente. Qual vai ser a abreviatura que você vai usar? A todos os produtos que tenham chocolate no nome, por exemplo, vou abreviar com choque ponto, né? CHOC ponto, né? Refrigerante, todos serão REF ponto, né? Então tudo isso faz o quê? Para você organizar o seu setor comercial. Quer ver um exemplo que é muito comum? Nas pesquisas, para o cara comprar, ele consegue achar relatório. Ele não consegue tirar um relatório organizado, ele consegue tirar um relatório, mas não vai estar organizado. Ele vai demandar muito mais tempo de trabalho do comprador para ele poder entender aquele relatório. E aí já cria dificuldade. Né? Então você vê, por exemplo, também tem outro detalhe. Às vezes a gente viveu isso, né? Então chegou lá um sabão em pó que era de 1 quilo, agora ele passou a ser de 750 gramas. Aí o que muitas vezes é feito? Ah, não, eu vou duplicar esse produto e só mudo o nome. Ok. Mas isso aí acontece, a indústria ela não só quis repassar o preço, a indusflação ali que está embutida naquilo ali. Ela tem uma alíquota diferente porque a embalagem é menos de 1 quilo. E aí o que acontece? Se você duplica o código, você começa a pagar mais imposto do que o necessário. Porque você não parou para olhar. Exatamente. Que tem sobre aquela linha. Exatamente. Então, assim, a primeira recomendação que eu faço é, quem compra, sempre quando ele for atender um vendedor, olha, o biscoito era 200 gramas, vai ser 180 gramas agora. Ok,
me passa código de barra, me passa o NCM, tudo que for relativo ao novo produto, você me passa para eu cadastrar no sistema. Só a partir daí eu posso gerar um pedido para você. Tá? Então é uma das recomendações, porque senão você vai estar com o sistema bagunçado, entendeu? Vai estar sempre bagunçado o teu sistema. Então é uma coisa Primeiro que eu bato ponto, muito. antes de tudo, cadastro. Justo cadastro. E não só isso, né? Aí quando a gente fala de cadastro, a gente está falando também de ter árvore mercadológica, ou departamento, categoria, subcategoria, grupo, subgrupo. Ou seja, ter uma organização ali, agrupamento de produtos, para que fique fácil de eu, por exemplo, tirar um relatório, definir. Como é que você fala? Definir um orçamento por comprador, definir quais categorias cada comprador vai ter. Exatamente. Definir um orçamento por categoria. E aí serve para tudo, né? Para eu tirar relatório de gestão operacional, porque eu vou tirar por categoria, de fazer inventário de prevenção, eu vou fazer por categoria. E tudo isso começa lá em compras. A gente não começou nem a falar de compra e venda, tá falando ainda sobre a organização básica, mínima ali que o comprador precisa ter, né? Então o que você falou é muito importante, porque quando a gente fala em árvore mercadológica, né, mas simplificando, basicamente, como você falou, é separar os produtos, né, em departamento, família, subfamília. Cada sistema às vezes varia um pouquinho, mas você vai ter níveis de diferença. Dá um nome diferente. Isso, né? Mas o que isso é importante, né? Você fala muito bem, ensina muito bem, que a gente, como empreendedor, como dono de mercado, a gente vai buscar lá uma margem em torno de 30% que a gente vai conseguir pagar impostos, pagar as contas, as despesas fixas e vai sobrar alguma coisa. Dependendo do estado, a gente sabe que tem que ser mais. Lá no Goiás, né? Tem o ICMS, entendeu? A gente sabe disso, mas de verdade, a gente sabe que por setor, cada setor vai ter uma margem diferente. Sim. E se você descer um nível, cada subsetor vai ter uma margem diferente. E cada produto... Por que eu bato muito nessa tecla? Porque, por exemplo, vai ter produtos que você vai vender extremamente barato, até seguindo a estratégia que você ensina, né? Então, você vai ter lá os produtos notáveis que você muitas vezes vai vender eles extremamente barato. E aí, o que acontece? A margem é muito baixa. Só que o que acontece? Se você comprar ele igual a todos os produtos, vai dar ruptura. Porque como a margem dele é mais baixa, ele vende mais. Então, logicamente, a quantidade desse produto você vai ter que ter ele em maior quantidade. Se você não tiver, o que vai acontecer? No meio do caminho vai ter ruptura. E ruptura de produto notável. O que pode implicar uma perda, às vezes, até de 5% do faturamento. É isso. Entendeu? Eu já teve loja que eu me lembro, isso lá atrás, em Campo Grande. Eu não me lembro nem se a gente já estava trabalhando junto. E a gente fazia aquela análise de ruptura, de pegar o produto. A gente pegava só a curva A do cara, né? Não analisava nem... Na época, a gente está falando de uma curva A de 400 itens. Né? A gente pegava os 400 mais vendidos e aí e eram normalmente produtos que vendiam todos os dias, né? Sim. E aí a gente olhava quais deles não vendiam. E a gente percebia o seguinte, alguns produtos desses que teoricamente deveria vender todo dia, não vendia alguns dias. E aí quando a gente ia olhar qual era o problema, tinha dado ruptura naquele dia. Se eu pegasse a média de venda diária daquele produto e multiplicasse pela quantidade de dias que ele não vendeu, só tirando o dia que não vendeu nada, tá? Porque aí é uma ruptura realmente que aconteceu. E aí pegava isso de cada um desses produtos só da curva A de 70%, né? O que a gente percebeu? Que isso, multiplicado pelo faturamento, dava 10, 15% de venda real que o cara perdia. Então, se a gente só ajeitasse o comercial e fizesse parar de faltar só esses itens, esses 400 mais vendidos, como você mesmo comentou, isso já fazia a venda subir 10, 15%. E muitas das vezes o segredo é só mexer nos dias de venda, né? Sim. Por exemplo, o que você poderia dizer para os caras assim sobre... Porque muita gente nem entende esse conceito, né? Sobre o DDV, né? O dias de venda, ou o DDE, dias de estoque. Então, quanto essa pessoa... No comercial a gente fala isso, eu preciso ter tantos dias de estoque desse produto, porque ele vende, sei lá, 10 unidades por dia, eu vou comprar ele uma vez por semana, então durante uma semana eu vou consumir 70 produtos desse, né? E aí eu compro com alguns dias um pouquinho a mais, uns 100 produtos para não dar falta, né? Então vejo quando tenho 30 no estoque, então no final só tenho que repor 70. Mas qual seria o conceito desse negócio de dias de venda? Como é que de verdade aplica isso? Como é que calcula? Porque eu acho que é uma grande dificuldade que as pessoas têm hoje. Hoje a gente chama, né, a rotação do estoque, né? O período de rotação do estoque. E muitas vezes o que a gente pega você compra mais produtos do que você precisa para um determinado espaço de tempo. Então é importante que você tenha o seu sistema alimentado para que você saiba exatamente
quantos dias de venda, de quantos produtos você precisa para repor naquele período. E o que eu vejo também, aí já é uma dica, né? O que acontece às vezes com as pessoas? Elas tendem a fazer pedidos maiores, porque o pedido é mais simples de fazer, principalmente quando você compra indústria, né? Então eles te pedem volume, só que muitas vezes vem mais produtos do que você precisa. Então fiquem muito atentos a isso, porque se você conseguir fazer mais pedidos ao longo do tempo, você consegue melhorar o seu fluxo de caixa. Porque vai cair mais quebradinho. Exatamente. Os boletos são menores, fica mais tranquilo de poder pagar. Então, por exemplo, você tem uma Ambev, te entrega toda semana. Você tem Coca-Cola, te entrega toda semana. Você tem BRF, dependendo do município da cidade, te entrega 2 vezes por semana. Né? Quem tem a possibilidade vai no Ceasa dia sim, dia não. Então, tudo isso gera um movimento maior de pedidos, né? Mas em compensação ele diminui a minha necessidade de estoque. Beleza. E quando eu diminuo a minha necessidade de estoque, eu deixo o meu fluxo de caixa respirar. Vai me ajudar a bater o compra e venda. Vai me ajudar a eu ter propostas melhores do fabricante. Quando o fabricante me pedir para eu comprar um pouquinho mais, eu vou ter um fluxo de caixa aliviado. Eu posso fazer, né? Aqueles negócios da China que chegam para a gente e às vezes transformam um tremendo problema. Mas se eu tenho um fluxo de caixa bem estruturado, eu tenho que trabalhar comercial e financeiro juntos, você vai ver que isso dá muito certo. Mas para isso eu preciso ter essa mensuração de quantos produtos eu preciso fazer a cada pedido. Guardando aí pelo menos uns 2 dias extra, né? Furou o pneu, o cara não entregou. Então, dependendo da sua logística, você tem que imaginar aí que você, além do período entre pedidos, você vai ter um estoque chamado um estoque mínimo, um estoque de regulação, que vai ser de 2 a 4 dias. Mas isso normalmente vai se aplicar muito à mercearia seca, né? Porque normalmente quando a gente fala dos perecíveis, a rotina de entrega ela tende a ser menor, né? Tem lugar que eu peço boi hoje, chega amanhã. Chega amanhã. Às vezes depende da minha distância do Ceasa, se eu precisar eu vou lá, faço estoque para 2 dias, 3 dias, e no meio daqui a 2 dias eu estou indo de novo. Isso faz produtos de alto giro, como você ensina isso, né, principalmente na área de perecíveis, e aí é um dado importante que favorece os nossos clientes, porque a última pesquisa diz que 58,4% das famílias brasileiras, elas preferem comprar perecíveis em mercados próximos. Eles não gostam de comprar perecíveis em locais longe de onde eles moram. Então, se você tivesse controle de giro, o que acontece? É o que normalmente você ensina a gente, os quick wins, as pequenas vitórias, você consegue fazer aqui, dinheiro rápido. Porque você vai girar esse produto mais vezes dentro do mês, consequentemente, você vai ter um volume maior e vai ter mais dinheiro para pagar aquele da mercearia seca, né? Agora, de preferência, não fazer aquele negócio da China, né? De comprar 700 vassouras com 50% de desconto à vista, porque nem no Halloween tu vai vender 700 vassouras, né? Eu vejo assim, uma falha de compra e venda, e a gente já entrando nesse assunto, é que as pessoas acabam usando um conceito errado, né? Então, por exemplo, eu tenho caixa, tenho dinheiro sobrando, tenho lá 30%, 40% que eu vendo em caixa parado. Eu posso fazer algumas apostas, porque eu tenho caixa, fluxo, para poder fazer aposta. O problema é que o cara não tem caixa, não tem fluxo e quer fazer aposta como essa. Mas, por exemplo, se você compra Coca-Cola toda semana, porque a lógica certa é que você falou, toda semana eu compro um pouquinho de cada coisa. Beleza. E eu caio, porque aí vai cair no boletos menores, o fluxo de caixa tem mais respiração e eu tenho boletos menores ali para poder pagar. É melhor, fica mais alastrado o caixa. Agora, se eu tenho dinheiro e eu poderia, sei lá, comprar o meu mês inteiro à vista, eu posso fazer isso, desde que seja uma vantagem. Ah, mas o fornecedor tal não me dá nenhum desconto à vista, então não compra à vista. Não compra à vista, perfeito. Mas existe, por exemplo, alguns fornecedores, eu já vi o pessoal, inclusive, fazer isso com Coca-Cola, especificamente com Coca-Cola, que o cara compra Coca-Cola toda semana. Só que ele chegou para a Coca-Cola e falou assim, eu quero o dobro do volume. Aí o preço baixou e ele tinha caixa. E aí o que aconteceu? Ele comprou Coca-Cola para 15 dias. E aí passou uma semana, ele não fez pedido, na semana seguinte foi lá e comprou de novo para 15 dias. E aí não é um problema fazer isso, se você tiver caixa. Isso. Que as pessoas fazem isso sem ter caixa. Aí o que acontece é que daqui a pouco aperta para pagar boleto. Aquele desconto financeiro que você teve não existe mais, para nada, né? Eu já vi gente comprar uma carga pesada, onde o desconto comercial era 3%.
Quando chegou a hora de pagar o boleto não foi pago e a multa era 5%. Ninguém nunca fez a conta, mas... Entendeu? Gente, faz as contas de boletos de fornecedor que dá... A última vez, de alguns que eu fiz, dá 14% por mês. Porque aquela mora diária, que ninguém faz aquela continha, se você somar e multiplicar aquilo ali por 30, você vai ver que dá 14% em cima do valor do boleto. É um negócio alto pra caramba. E você fazer aposta sem dinheiro é muito perigoso. Eu não sei quando vocês estão assistindo esse podcast, né? Mas a gente tem que lembrar, por exemplo, que agora houve uma tendência, um medo, né, de falta de arroz. Então, o que aconteceu? Muita gente se estocou de arroz e comprou arroz mais caro. Consequência, o arroz não subiu tanto assim. E agora, para terminar, o que ia ser feito? O governo ia fazer um leilão de importação, só que viu que já não existe mais essa necessidade e não vai ter mais leilão de importação de arroz. Porque o arroz que ia ser importado, ele seria mais caro do que o arroz que está sendo vendido atualmente no Brasil. Né? Então, quem apostou nisso aí, perdeu dinheiro. Ele super estocou. Isso aconteceu na época do óleo também, né? Óleo também. Óleo teve gente com carreta de óleo falando assim, Leandro, já tô perdendo 50 centavos na unidade do óleo, tô com a carreta parada aqui. Eu falei, cara, queima esse negócio. Mas isso não vai subir? Eu falei, não. E o óleo dali só desceu. Eu falei isso com todos os nossos alunos, jamais não vai faltar. Eu falei, galera, não vai faltar. 15 dias de subida de preço, depois estabiliza e ruim de tudo, vai importar. Nesse aspecto foi bem rápido. Ruim de tudo vai importar, nem precisou importar.